Sabia que você poderia estar ganhando até 5 mil por mês? O que acha de ter uma renda passiva enquanto aproveita o tempo com sua família? É totalmente possível. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre. Para investir, desde 70, por aí, 70 eu invisto. 1970, você está falando? Menos. Tipo, mais de 50 anos. Mais de então. 50 anos. Né? Mais de 50 anos investindo. Você lembra com quanto você começou? Quando eu comecei? Seu primeiro investimento, assim? Bom, eu comecei investindo assim da forma que eu programei com ações da CESP. Eu comprava 1.000 ações por mês. E você, sei lá, se fosse trazer pra Invariavelmente. real, assim, você saberia quanto daria isso? Não, 1.000 ações por mês, ela custava 45, 50 centavos, faz a conta. Caramba! Caramba, então R$500 por mês. Eu tenho refletido um pouco sobre um investimento familiar. Porque é o seguinte, você, quando investe, né, se você investir, por exemplo, o Barça falou que começou com R$500 por mês. Uhum. Se você começar com R$300 por mês, em 10 anos, você transforma o seu patrimônio em mais ou menos R$69 mil. É um bom dinheiro, mas não muda a vida da maioria das pessoas. Só que se você investir por 100 anos, R$300 por mês, sem descontar a inflação, você chega em 4 bilhões de reais. Que isso? Só que assim, você não consegue investir por 100 anos. 100 anos ainda. Sim. Não é? Só tem uma forma de investir por 100 anos, que é você investir de uma forma familiar. Exato. Não é? Ou seja, você investindo por gerações e gerações. Por isso que é importante você levar o conhecimento dentro de casa também sobre investimentos, porque vira algo muito poderoso. Às vezes a gente vem de uma família onde o pai deu tudo, carinho, amor, etc. Mas você saiu do zero em dinheiro. Quando você sai do zero em dinheiro, você não tem um compounding em cima disso. Sim. Agora, quando você sai de algum lugar, essa multiplicação e perpetuidade familiar faz muito sentido. Por isso que eu acho que essa metodologia da família Barça é tão importante para os brasileiros que estão assistindo a gente aqui. Se você vai investir para longo prazo, você precisa saber minimamente o que as empresas fazem. Então, antes de você partir para as próximas aulas que são mais quantitativas, ou seja, falar de preço, falar de deno, você precisa entender o que a empresa faz, como que ela funciona. Então, eu acho que tangibilizar isso na prática é muito legal. Em 2016, acho que foi quando eu conheci o Barça. E o Barça ele falou muito sobre algo que é óbvio, mas é óbvio quando alguém fala, né? Que ele falou que quando você vê aqueles códigozinhos na tela, não é naquilo que você investe. Tem que investir em negócios. Negócios que são rentáveis, que são lucrativos. Você precisa investir de fato, né? Então a diferença é muito grande entre você simplesmente comprar algo que custa R$100 ali e você investir num negócio, que tem um plano, que vai gerar fluxo de caixa, vai criar valor na sociedade, né? Exatamente. Eu só gostaria de complementar, é isso que ela falou, é o seguinte, que a Klabin, ela é a empresa que consegue mostrar para você o que é sustentabilidade, que é uma coisa muito importante. Então, a Klabin, através do seu processo produtivo, ela consegue desenvolver um tipo de postura que você mesmo imagina o que é a sustentabilidade dela. Então, por exemplo, ela pega uma semente e coloca num cartuchinho, aquela semente aparece, né? Aí ele reproduz aquela semente num outro cartuchinho maior, vira uma muda, aquela muda ele planta na terra, aquela muda se desenvolve, vira uma árvore, aquela árvore ela é cortada, desbastada, é colocada num tacho, né, como se diz, só para exemplificar, com produtos químicos e vira uma pasta mecânica. Isso aqui a turma chama de celulose. Isso aí, então, é colocado numa máquina extraordinária que converte isso em papel ou cartão. Então, o que aconteceu? Esse processo parece ter chegado ao fim, mas não chegou. Por quê? Porque ele pega novamente uma sementinha e desenvolve a mesma atividade, o mesmo projeto. Então, a Klabin é uma empresa que ela consegue demonstrar o que é sustentabilidade. Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Palmas pro Barça. Ano passado a gente veio, era 1.015 por dia. Agora a gente está em 1.126. Bom, né? Como estaremos em 2023? Tá entendendo? A economia tá caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. Isso aqui é verdade. Então não é difícil você prognosticar. Sim.
as grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21 e 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo, então você tira e põe outro no lugar. A Eletrobras, ON, nem paga quase dividendo, então você está tirando e põe outro no lugar. É isso que faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento. Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí então eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós então fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, né? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc, né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né? Insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente, é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes, tá entendendo? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? Você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E na maioria dos economistas no Brasil, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em Olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso, talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões, é diferente, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. O preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? É a única trajetória, não existe outra.